eu descobri que tinha alguma passagem na Talmud falando sobre investimentos, né? Eu falei, cara, como assim? Eu não sabia que tinha algo escrito há tanto tempo sobre investimentos. E aí eu comecei a pesquisar, eu te liguei, estava escrito tudo em hebraico. Não, como que eu vou ler esse negócio? E aí eu comecei a conversar contigo, a gente fez um call, eu lembro, estava preparando uma palestra. E aí eu ia te perguntando, você ia me traduzindo, a gente foi aprofundando. Eu te mostrei no vídeo a página do Talmud. E aí eu vou mostrar a história que a gente percorreu para eu poder abrir, né, esse nosso podcast. A Bíblia, ela tem 66 livros, tá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, né, são o Pentateuco, né, os judeus chamam os 5 primeiros de Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que existe a Talmud, né? O Talmud, né? O Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus que trata sobre lei, ética e costumes, tá? Vamos avançando com calma aqui. Vamos falar do Talmud primeiro. O que é o Talmud? O Talmud, em poucas palavras, é a sabedoria milenar judaica, que nós acreditamos que foi passada de Deus para Moisés no Monte Sinai, mas não foi escrita. Vou dar um exemplo. Você deve ter anotado os pontos principais que você quer falar aqui no PrimoCast, certo? Então você coloca por escrito. Mas você não colocou tudo que a gente vai ficar falando aqui, né, por 5 horas. Sim. 1h30. Por quê? Porque não só porque seria chato, mas porque essa flexibilidade, ela torna o conceito infinito. Acho que é bom explicar isso para a galera. O que torna a Bíblia infinita é o Talmud, que é a Torá oral. Então, vamos imaginar que toda a Torá, ou a Bíblia, ou o Pentateuco, que é aquilo que todo mundo conhece, tanto no judaísmo como no cristianismo, imagina que Deus preparou os pontos que ele queria fazer no podcast dele para Moisés, para o povo de Israel naquela época. Então ele colocou aqueles pontos como uma base para ser discutida e para ser aprofundada. E isso é fé judaica primordial, que eu percebo que até difere às vezes a visão que algumas pessoas têm em relação à Bíblia, porque no judaísmo essa Torá oral, ela acaba sendo tão importante ou mais do que aquilo que está escrito. Então assim, imagina que Deus colocou os 10 mandamentos, os 613 mandamentos que tem na Bíblia, todas aquelas histórias, e por trás daquilo tem os bastidores da Torá, que é o que foi transmitido de geração em geração, e ele não foi escrito. Por isso o Talmud também é chamado de Torá oral. Não podia ser escrito. Por que não podia ser escrito? Por que não podia? Por que não podia ser escrito? Por que não podia ser escrito? Bom, primeiro que não cabia na época, né? Essa era uma coisa. Segundo... É porque tá aqui, ninguém pode roubar. Boa. Meu amigo Rafael costuma dizer isso. Tá. Porque você diz que o ensinamento de Deus para Moisés não podiam ser escritos? Não podia, era proibição. Até 2000 anos atrás, que o Talmud foi escrito pelo Rabi Yehudá, o príncipe, que ele era o autor do Talmud, era uma proibição. Ele foi um revolucionário dentro da lei, porque os rabinos apoiaram ele. Agora, a razão é isso que eu estava falando para vocês. Existe uma flexibilidade bíblica que dá direito ao ser humano, o ser humano que segue os princípios e os valores da Bíblia, discutirem aqueles conceitos, tá? Então, voltando, o Talmud ele foi transmitido de Deus para Moisés, e assim de geração em geração, até os dias de hoje, como a interpretação da Bíblia. E aí, obviamente, gerou discussão. Então tinha rabinos que pensavam A, outros rabinos pensavam B. E eles tinham o direito de vir na sinagoga e discutir qual era a opinião correta. E a conclusão do Talmud é que sempre, desculpa se o papo está muito louco, mas sempre as duas opiniões têm razão. Não eram qualquer pessoa que podia ter a opinião dele expressada no Talmud. Então, às vezes, literalmente, o rabino X falava isso, rabino Y falava o contrário, os dois são trazidos. Por quê? Porque a lei judaica é sempre a mistura dos dois. A lei judaica é sempre... Você tem a tese, você tem a antítese, aí você tem a síntese. É sempre assim. E esse pensamento dialético do Talmud, de acordo com muitos, ele que trouxe a inteligência, eu não sei se a gente pode falar, especial judaica, em várias áreas da vida, que não é porque os judeus eram mais gênios, ou mais cultos, ou mais especiais do que ninguém,
Mas a gente se permitia rir de si mesmo, se questionar. Igual o Kaique fez pra ele tem certeza que a Terra é redonda, mas ele gosta de brincar, digamos assim, que talvez a Terra é plana. Quer dizer, esse exercício de você o tempo inteiro, de certa forma, duvidar das suas opiniões, não dos teus valores, das tuas opiniões, ele trouxe a inteligência milenar do Talmud. Vou até anotar aqui. Duvide de suas opiniões. Duvide sempre das suas opiniões. Pô, de sexta-feira é um dia bom de fazer Lehaim, né? Boa, né? Catri louco, não é? Hoje não é. Ah, é sexta? Legal. E aí, assim, agora, só para entender, porque eu preciso avançar, né? A Bíblia, a gente entende, de alguma forma, que os livros na Bíblia foram escritos e inspirados por Deus, ou por Deus, de alguma forma, né? Na Talmud, pelo que você está falando, ela foi escrita, discutida por rabinos, basicamente, né? Esses rabinos, eles são pessoas muito inteligentes ou eles são pessoas, na concepção judaica, inspiradas por Deus também? Adorei a pergunta. Sim, nós acreditamos que todos os rabinos que falam no Talmud, que escrevem no Talmud, eles são pessoas iluminadas. Mas eles são pessoas, tá? É importante falar. No judaísmo, a gente não acredita tanto no conceito de santo. Quer dizer assim, ele pode ser uma pessoa mais iluminada, mais especial, mas ele é um ser humano, de pai e mãe, com bom instinto, com livre-arbítrio, que ele poderia escolher o lado negativo, mas já que ele, de certa forma, se dedicou, se esforçou, se espiritualizou, cada um de nós poderíamos chegar lá. É isso que eu tô querendo dizer. Assim, cada um poderia chegar num nível que ele é um canal para a sabedoria divina no mundo, que é você ser transparente, deixando o seu ego um pouco de lado. Então, assim, são pessoas que eles iam na sinagoga todos os dias, discutiam com a única intenção de descobrir qual é a vontade divina. E já que eles iam com essa pureza de saberem que podem estar errados, eles tinham discussões assim radicais, que um falava uma coisa, outro falava o contrário, mas eles sentavam na mesma mesa. Que desculpa fazer um parênteses, que eu acho que falta muito no mundo de hoje, de pessoas de grupos diferentes, radicalmente diferentes, seja em política, seja em economia, seja em religião, sentarem juntos de forma harmoniosa e conseguirem entender que o outro lado enriquece mais o seu. Por exemplo, quando eu converso com um ateu, normalmente a conversa é muito mais legal e interessante do que quando eu converso com um religioso. Que fica lá, yes, vai lá, na torcida. Entendeu? Torcida a gente já tem bastante no Instagram. Mas se você tem uma pessoa com respeito, não uma pessoa que quer só brigar ou provocar, mas que ela te faz perguntas que te balançam, tô falando eu, Dudu, né, como pessoa, na hora dá um medo, né, de você ouvir opiniões assim tão rebeldes, mas por outro lado, depois eu penso, uau, isso fortaleceu a minha fé, porque exigiu de mim procurar um Deus mais verdadeiro, mais profundo, que engloba, inclusive, essa possibilidade contrária. Então, voltando para a tua pergunta, o Talmud foi escrito por rabinos, só que o judaísmo acredita assim, que Deus inspira os seres humanos. Então nós não somos só apenas robôs de Deus, fé cega, vamos cumprir aquilo que está escrito. Então eu acho que a grande novidade do Talmud é essa mistura de humano com divino. Somos humanos, podemos errar, devemos errar para aprender, devemos sempre nos questionar, e Deus está nesses questionamentos também. Deus não está apenas nas certezas, porque senão seria um livro só, sem discussão, faça isso, não faça aquilo. O Talmud, ele fala assim, Deus também está no teu questionamento, também está na tua dúvida. E aí, o Talmud, ele, assim como a Bíblia é uma coletânea de vários livros, o Talmud é uma coletânea de vários livros também. Sim. Né? De livros sagrados que tratam sobre lei, ética e costumes, né? Eles são escritos até hoje? Tipo, existe então, continuam sendo escritos ou não? Gostei da pergunta. Tem fases, né? Então, assim, a gente considera que tem fases de acordo realmente com a iluminação dessas pessoas. Na época do Templo Sagrado, logo depois foi escrito a Mishnah, acho que você trouxe aí, que é a base do Talmud, Os homens que escreveram a Mishnah se chamavam Tanaim, em hebraico, ou Tanaitas. 300 anos depois, veio o comentário da Mishnah, que se chama Gemara. Tudo isso é parte do Talmud. Que são outros rabinos, que eles não têm direito de discutir com aqueles rabinos de 300 anos atrás. Porque, vocês vão entender por quê. Porque, assim, tudo é verdade.
eles já estão numa outra fase do mundo. Então eles discutem para entender as opiniões dos tanaítas, mas não cabe a eles concordar ou discordar, entendeu? Porque a gente está falando de níveis... Você entende o que eu quero dizer? Cara fez, um sistema. O cara fez tipo uma tese do artigo do cara que... Exato. Ele pode explicar por que aquele rabino falava isso e o outro falava aquilo e qual é a discussão entre eles. E isso ajudava você chegar numa conclusão da lei. Mas não cabia a ele, não era uma questão de mérito. E não cabia a ele, não cabe a mim chegar e falar se Moisés tinha razão ou não tinha razão. Porque é um outro patamar. Moisés ouviu direto de Deus. Cabe a mim querer entender qual é a interpretação das palavras de Moisés. Aí veio o Guemará, e aí fechou o ciclo que a gente chama de Talmud. Mas depois daquilo, uma ótima pergunta do Kaique, cada geração tem comentário do comentário do comentário do comentário, nunca discutindo com a opinião anterior, mas aprofundando a discussão, filtrando e chegando em questões do mundo atual.